Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a Bíblia: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, irmãos? Irmãos, eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Eu não sei das suas lutas, eu não sei das suas adversidades, eu não sei das suas aflições. O fato é que você tem lutas, você sofre. Aflições é normal na vida do cristão, nós passaremos por aflição. Mas esse texto aqui deveria mexer conosco, irmãos. Esse texto aqui deveria ser para nós uma espécie de injeção de ânimo. Esse texto deveria ser para nós uma espécie de um fator motivacional para vivermos. Porque o que Deus fala aqui vai tratar do que Ele fez com você. O que a Bíblia diz aqui vai tratar do que Deus fez por você e do que Ele faz através de você, irmãos. Vê se isso é forte. Esse texto vai tratar da obra de Deus em nós, da obra de Deus por nós e da obra que Deus faz por intermédio de nós, irmãos. Olha que bênção. Vê se isso deveria mexer conosco. E desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo vem trazendo para nós realidades que deveriam mexer conosco. Realidades que deveriam mexer com a nossa maneira de viver como filhos de Deus. Desde o capítulo 1, ele vem falando conosco o que nós somos e o que nós temos em Deus, que não depende de nós, meus irmãos. Desde o capítulo 1, muitas vezes ou muitas coisas mexem conosco, sim ou não? Muitas coisas que nós pedimos a Deus, muitas coisas que nós julgamos ser bênção em nossas vidas, mexem com a nossa maneira de viver. Eu tenho certeza que você já recebeu bênção da parte de Deus, sim ou não? Você foi abençoado por Deus, você recebeu um presente de Deus, e isso mexeu com você, isso mexeu com a sua maneira de viver, isso mexeu com as suas emoções, porque essas coisas mexem conosco. Mas se eu te disser nessa manhã, segundo o capítulo 1 de Efésios, que somente pelo fato de você estar aqui essa manhã, você já recebeu a maior bênção que alguém já poderia receber. Somente pelo fato de você estar aqui nessa manhã, cultuarmos ao Senhor, você já é mais do que feliz, você já é bem-aventurado, você já recebeu a maior bênção que alguém já poderia receber, irmãos. Olha, nós pedimos muitas coisas a Deus e podemos pedir. Muitas são as nossas petições e a Bíblia nos orienta a fazermos as nossas petições ao Senhor. Mas nada vai mudar um fato, de que você já recebeu a maior bênção que alguém já poderia receber. E no capítulo 4, Efésios fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Por que você é abençoado? Porque antes que o mundo existisse, porque antes disso tudo aqui existir que a gente consegue ver, quando a criação ainda estava na mente do Senhor, quando tudo que foi feito aqui estava nos pensamentos de Deus, Deus já havia te escolhido, Deus já te conhecia, Deus já havia te chamado antes de tudo isso aqui existir, irmãos.
Será que isso é algo que poderia nos mexer conosco? Será que isso é algo que poderia mexer com a nossa motivação para viver? O fato de Deus haver nos escolhido antes da fundação do mundo. Irmãos, isso é muito forte. Você não é plano de última hora de Deus. Você não é segundo plano de Deus. Você foi planejado por Deus. Você foi estruturado por Deus. Você foi elaborado por Deus antes disso tudo aqui existir, irmãos. A gente deveria mexer, isso deveria mexer conosco. Nós deveríamos levantar todas as manhãs lembrando quem nós somos em Deus e o que Ele fez por nós. A Bíblia fala que Ele nos adotou. A Bíblia fala que Ele nos redimiu. A Bíblia fala que nós somos a habitação de Deus, santuário de Deus, irmãos. Esse é você. É pouca coisa, irmãos. Deus habita em você por meio do Espírito Santo de Deus. Você é ovelha de Deus. Você foi escolhido, você foi chamado, você é propriedade de Deus, porque Deus te selou com o Espírito Santo da promessa, irmãos. Se nós chegamos até aqui, nós podemos ter a certeza que o Senhor continuará conosco, porque Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Você é propriedade de Deus. Você pertence a Deus. E é isso que desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo vem nos ensinando, vem trazendo à igreja aquilo que muitas vezes nós esquecemos, irmãos. Como eu falei, nós clamamos a Deus por muitas coisas, nós pedimos a Deus muitas coisas, mas muitas vezes o que vai nos fortalecer não é receber algo novo de Deus, mas saber quem nós somos em Deus e que não vai mudar independente das circunstâncias. Quem você é em Deus, irmãos? Quem o Senhor fala que você é para Ele? Você é ovelha, você é propriedade de Deus. Como igreja, nós somos ovelhas de Deus, nós somos tesouros de Deus, nós somos a herança de Deus. Como igreja é isso que nós somos. E desde o capítulo 1, Paulo vem ensinando essa igreja sobre isso. E ele ora ainda assim no capítulo 1, para que o coração dos crentes sejam iluminados para essa verdade. Para tudo aquilo que Paulo falou sobre a igreja. Para tudo aquilo que Paulo falou sobre quem são os crentes, aqueles que creem em Jesus. Paulo ora isso a partir do versículo 15, para que os olhos do coração dos crentes sejam iluminados, para que eles compreendam essas verdades que muitas vezes nós esquecemos. A vida é uma correria, nós estamos envolvidos em tantas atividades e muitas vezes nós esquecemos de quem nós somos em Deus. Muitas vezes nós esquecemos de quem nós carregamos. O que Paulo diz, meus irmãos? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, meus irmãos. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Nós esquecemos disso muitas vezes. E Paulo continua nos orientando nesse capítulo que nós lemos, que é o capítulo 2. E deveria continuar mexendo conosco. Por quê? Como que nós estávamos? O versículo 1 do capítulo 2 diz: vocês estavam vivos. É isso que diz, irmão? Não. Vocês estavam mortos. Essa é a condição do homem sem Deus, irmãos. Desesperadora. Morto espiritualmente. O homem sem Deus, ele não consegue entender e apreciar as coisas espirituais. Assim como a pessoa morta fisicamente não consegue responder a estímulos físicos, o morto espiritualmente não consegue apreciar coisas espirituais. O morto espiritualmente, ele não consegue responder a estímulos espirituais. E essa era a minha condição, e essa era a sua condição, irmãos. Nós estávamos mortos. Irmãos, cadáver ouve? Eu não. Cadáver, ele sente. Cadáver tem fome, tem sede? Não, irmãos. Essa era a nossa condição para com Deus. Mortos. Mortos por causa de quê? Versículo 1 ainda. Em suas transgressões e pecados. Nós estávamos nesse estado. Já nascemos mortos e vivemos mortos até que nos tornamos participantes da vida em Cristo. É uma realidade. Até que alguém seja alcançado por Cristo, até que alguém tenha o seu coração aberto por Cristo, qual que é a condição? Morto em suas transgressões e pecado. A nossa união, a união da nossa alma com Deus é a genuína e única vida, meus irmãos. Por meio de Cristo que nós temos. Nós produzimos coisas boas, o ímpio faz coisas boas, mas ainda assim continua morto espiritualmente. É forte falar isso, né, meus irmãos? Mas é bíblico. Podemos produzir muitas coisas boas, mas ainda para com Deus estamos mortos, presos em transgressões e pecados. Nos quais, versículo 2,
costumavam viver. Perceba novamente que Paulo aqui, ele está descrevendo a nossa vida antes de termos sido alcançados por Deus, e que isso externava no nosso modo de viver. Paulo fala: vocês estavam mortos em seus delitos e em seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. O morto, espiritualmente, era conduzido por esse sistema mundano que se opõe muitas vezes aos princípios do reino. Você tem dúvida que o sistema do mundo em geral se opõe aos princípios do reino, irmãos? Você tem dúvida que esse sistema mundano se opõe muitas vezes à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, e o morto segue esses princípios. O morto espiritualmente, ele vive seguindo a presente ordem deste mundo. E mais, versículo 2, e o príncipe da potestade do ar. Irmãos, antes nós éramos escravos do pecado, hoje não mais, amém, irmãos? Antes nós éramos dominados pelo pecado, mas quando o Senhor nos alcançou, abriu o nosso coração, abriu a nossa mente, o poder preponderante que o pecado exercia da nossa vida não exerce mais. Por nós, meu irmão, não, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas o mundo ainda continua morto. Aqueles que não reconhecem Jesus continuam sendo dominados pelo príncipe do poder do ar. E essa vida que muitos ainda vivem satisfeitos nela, irmãos. As pessoas muitas vezes vivem satisfeitos nessa vida, sendo levado pelo príncipe do poder do ar, seguindo a presente ordem desse mundo, satisfeitos nela. Mas nós somos resgatados, nós somos alcançados por Deus. Deus nos libertou, irmãos, e é por causa disso que nós estamos aqui hoje, começando na nossa semana, louvando a Deus, adorando o nosso Salvador, irmãos. Não estamos mais presos em nossas transgressões e pecados, não estamos mais submissos ao príncipe da potestade do ar, irmãos. Não somos mais levados pelo Satanás. Ele nos tenta, mas não nos domina mais, amém, irmãos? Ele nos tenta, mas não tem o poder sobre nós, irmãos, porque maior é que está em nós do que está no mundo. É maior, irmãos. Nós temos que ter essa certeza e essa convicção. Como nós estávamos andando, seguindo a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua ou está atuando nos que vivem na desobediência. Ele atua nos incrédulos, meus irmãos. Satanás, ele atua nos obstinados. Satanás atua naqueles que insistem em não crer em Jesus. Obstinados, incrédulos, nesse Satanás tem domínio, mas não naquele que Cristo habita nele, não naquele que foi alcançado por Deus. Paulo está descrevendo aqui, irmãos, como era a vida daqueles que não haviam sido alcançados por Deus, como era a vida daqueles que agora são igreja, mas antes não eram. Essa também é a nossa condição, amém, irmãos? Não havíamos sido alcançados por Deus, não havíamos sido batizados pelo Espírito Santo de Deus, mas agora nós somos. Antes vivíamos seguindo o príncipe da potestade do ar, que agora está atuando no filho da desobediência. Mais uma vez, Cristo nos alcançou. E agora, mesmo que não seja de forma perfeita, nós queremos andar agora obedecendo a Deus, irmãos. Nós queremos andar agora satisfazendo o Senhor, meus irmãos. Por obrigação não, por prazer, porque o Espírito habita em nós. Fomos libertos do príncipe da potestade do ar. Anteriormente, versículo 3, todos nós vivíamos entre eles. Todos nós, irmãos. Paulo aqui se coloca entre eles, mesmo que antes de Cristo tivesse uma vida, apóstolo Paulo, aparentemente excelente. Aparentemente, irmãos, porque embora uma pessoa produza tantas coisas, como eu falei no início, se não crê em Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, qual é a condição da sua vida? Qual é a condição natural da vida dessa pessoa? Está morta. Morta em delitos e pecados, produz coisas boas e é até usado por Deus, mas precisa de um Salvador, porque ainda continua morto, meu irmão. Nós nascemos de novo, irmãos. Deus nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, irmãos. Essa é a sua condição hoje como igreja do Senhor. E isso deveria mexer conosco. Isso deveria nos despertar. Deveria nos despertar tanto quanto saber que Deus já havia nos escolhido antes da fundação do mundo, mas também que Ele nos fez nascer de novo. Ele nos deu nova vida. Ele nos foi batizado com o Teu Espírito Santo. Nós fomos batizados, irmãos. Isso deve gerar vida em nós. Isso deve gerar uma disposição para vivermos aqui nessa terra. Deus nos livrou da condenação eterna.
fomos batizados, fomos selados pelo Espírito Santo, como os outros, versículo 3, éramos por natureza merecedores da ira. Olha que forte, meus irmãos. Por natureza, nós nascemos dessa forma, merecendo a ira de Deus. Éramos nós dessa forma, meus irmãos. Todavia, versículo 4. Todavia, Deus não deixou você à mercê do seu próprio esforço, irmãos. Deus não deixou você à mercê da sua própria conta. Não deixou você segundo os seus próprios esforços, meus irmãos. Deus te resgatou. Ele fez por você o que você não poderia fazer. Todavia, diz o texto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Deus é amor, meus irmãos. E Deus demonstra o seu amor na nossa relação com Ele, com os pecadores, sendo gracioso. Deus é amor e demonstra o amor dEle na relação conosco através da sua graça. Se você foi agraciado por Deus aqui, irmãos, Deus tem derramado misericórdia sobre você, irmãos. O fato de nós estarmos aqui é isso. Deus é misericordioso porque nós erramos, meus irmãos. Deus é misericordioso porque nós falhamos, meus irmãos. Mas Deus, Ele é gracioso e misericordioso. Ele ama e demonstra o seu amor sendo misericórdia conosco diariamente, derramando sua graça em nós diariamente. Deus, versículo 4, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Irmãos, não há outra vida da alma a não ser aquela que é dada por Cristo. Só começamos a viver de fato quando somos alcançados por Cristo. Só começamos a viver de fato quando somos batizados por meio do Espírito Santo. Só começamos a viver de fato quando recebemos Cristo ou confessamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Ele nos tirou da sepultura espiritual, irmãos. Ele nos tirou do mais profundo abismo, irmãos. Nos levou para o reino dos céus. Deus realizou uma poderosa obra de ressurreição em nós por meio do Espírito. Nós estávamos mortos e Deus operou em nós milagrosamente, transformando o nosso coração, nos deu vida juntamente com Cristo. Irmão, você era dominado pelo pecado. Seus olhos estavam vendados pelo pecado. Você seguia o curso desse mundo, mas o Senhor abriu seu coração, irmãos. Você foi alcançado por Deus. Pela misericórdia e pela graça, Deus, você experimenta de uma novidade de vida por você. Pelo seu mérito, irmãos? Não. Pela graça vocês são salvos, que é um dom de Deus, irmãos. Tudo que nós temos aqui, a maneira que nós fluímos aqui, tudo que nós fazemos é pela graça e pela misericórdia dEle. E tudo que nós produzimos aqui nessa terra não se compara com a maior bênção que nós já recebemos, termos sido alcançados, termos recebido o Espírito Santo de Deus, sermos livres da condenação eterna. Tudo que nós produzimos, podemos produzir aqui, irmãos, não se compara com a eternidade que recebemos gratuitamente, irmãos. Gratuitamente. Nós podemos ser encorajados com essa verdade, irmãos. Encorajados com essa verdade que Paulo aqui estava falando ao coração desses crentes aqui da igreja de Éfeso, que serve para nós hoje também. Quem vocês eram e agora quem vocês são. Vocês estavam condenados, mortos, mas Deus operou em vocês sobrenaturalmente, deu vida com Cristo. E Deus já havia planejado isso antes da fundação do mundo, irmãos. Não foi porque você fez algo que merecesse isso. Você já havia sido planejado por Deus. Você já havia sido escolhido por Deus. Antes da criação existir, meus irmãos, você já havia sido escolhido por Deus. Versículo 5. Deus nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Irmãos, quando ainda vivíamos sem forças, quando ainda estávamos amassados pelo pecado, dominados pelo pecado, sem forças para reagir, o texto diz que quando ainda estávamos mortos, pela graça nós fomos resgatados. Sem forças, irmãos. Nós não poderíamos nos achegar a Deus pela nossa própria conta, irmãos. Sem forças, mortos. Aprove a Deus olhar para nós, é abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e nos batizar com o Teu Espírito Santo e nos dar vida. Nós não poderíamos fazer isso, irmãos. Será que nós temos consciência disso? É tudo muito bonito aqui, meus irmãos, mas aquilo que é essencial não é visto nos olhos. Irmãos, vivos espiritualmente aqui.
independente da sua classe, da sua cor, da sua posição social, aqui vivos espiritualmente, irmãos, herdarão vida eterna. Já herdaram a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que mais importa. E é isso que Paulo está falando para nós hoje. Deus, versículo 6, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, nós fomos transferidos do mais profundo inferno para o céu, irmão. Olha a bênção, olha essa bênção que você recebeu. Olha essa bênção que você que confia a sua vida em Jesus já pode tomar posse. Regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nós já possuímos a bem-aventurada imortalidade e glória em Cristo. Nós iremos experimentar, irmão, a glorificação, mas em Cristo nós já possuímos. Você pode tomar posse dessa verdade. Nós iremos ainda experimentar, Cristo ainda vai voltar, mas Ele já está falando conosco, nós já possuímos. O texto diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Por isso nós podemos estar seguros, porque é uma promessa de Deus. Ainda não chegamos lá, ainda não desfrutamos de tudo que podemos desfrutar como filho de Deus, mas ainda desfrutaremos, é uma certeza que nós temos. Assentaremos nas regiões celestiais para mostrar, versículo 7, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que interessante, meus irmãos, o que Deus fez por nós, para mostrar nas eras que hão de vir. Deus deseja que aquilo que Ele fez por nós, Deus deseja que aquilo que Ele fez em nós, essa manifestação da sua graça, essa manifestação da sua misericórdia, que nós lemos aqui no capítulo 1, no capítulo 2, Deus deseja mostrar tudo aquilo que Ele fez por nós, lembrar a todos em todos os tempos, para mostrar nas eras que hão de vir. Mostrar o quê, irmãos? A incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, irmãos. Por isso que você pode ter certeza, em primeiro momento não foi por você, é pela graça dele, é para a glória dele, irmãos. Olha esse texto, Deus te salvou não primeiramente por causa de você, mas para a glória dele. Ele fez isso para demonstrar a incomparável riqueza da sua graça, demonstrar em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A salvação é um presente de Deus, não é uma recompensa. Por ser um presente de Deus, nós podemos estar seguros, porque nós não fazemos ou não fizemos nada para merecer, nós recebemos de Deus, é um dom, é um favor imerecido, irmãos, é um presente de Deus. Ninguém aqui fez algo para merecer, ninguém aqui tem mérito nisso, nós nos apoiamos no mérito naquele que nos salvou e nos resgatou, do Jesus Cristo. Ele tem todo o mérito, por causa dele nós fomos resgatados. A igreja, meus irmãos, é o troféu da graça de Deus, é o troféu da graça de Deus para demonstrar a incomparável riqueza da sua graça. Versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É uma obra gratuita, meus irmãos, que recebemos por meio da fé em Jesus, descartando todos os outros meios que os homens costumam confiar. Favor imerecido. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Isto é, não vem de vocês. Versículo 8. É dom de Deus, Paulo acrescenta. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. A justiça que nós recebemos procede exclusivamente da graça de Deus, irmãos. A salvação que nos alcançou, nos é oferecida em Cristo através do Evangelho. É recebida única e exclusivamente por meio da fé. Nós não podemos acrescentar nada na obra completa de Cristo. Por isso que você pode estar seguro disso, da sua salvação, irmãos. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Nós ainda desfrutaremos juntos novos céus, nova terra, irmãos. Por causa disso aqui, ó, não fizemos nada para merecer, foi um presente, nós recebemos de Deus. Se apoie nessa verdade, irmãos, que isso possa mexer conosco, amém? Que isso possa mudar a nossa disposição para viver aqui. Deus nos escolheu, Deus nos resgatou antes da fundação do mundo. E como que isso aconteceu? Nós estávamos mortos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Fez aquilo por nós, o que não poderíamos fazer.
nos libertou, irmãos. Estávamos presos, Ele nos salvou. Por quê? Somos criação de Deus, versículo 10. Na sua Bíblia aí deve ser feitura, né? Somos feitura de Deus. Aqui no original, meus irmãos, é a palavra que nós traduzimos para poema, poesia. Nós somos a poesia de Deus. Nós somos a obra de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus foi planejada por Ele. Você está aqui, você foi pensado por Deus, meus irmãos. Você está aqui, você foi estruturado por Deus. A Bíblia diz que nós somos a poesia de Deus. Como igreja, nós fomos formados pelo poder do Espírito Santo de Deus, não pelo nosso próprio esforço. Nós somos construídos por Deus. E Deus deseja, continuar trabalhando em nós e através de nós. Porque nós somos criaturas de Deus. Nós somos poesia de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Nós somos feitura de Deus para ter qualquer vida, irmãos? Não. Realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticássemos, irmãos. Deus nos resgatou. Deus nos salvou. Deus nos deu vida eterna. Para quê? Para que nós pudéssemos praticar, ter boas obras. Será que nós podemos fazer isso, irmãos? Nós não fizemos nada para obter a salvação. Mas será por meio da gratidão que nós podemos falar: eis-me aqui, Senhor. Usa-me aqui, Senhor. Usa da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Faça em mim o que o Senhor quiser, porque o Senhor já fez por mim aquilo que eu não poderia fazer, me livrou da condenação eterna, me deu a maior bênção de todas. Agora eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser comigo, Senhor. Vamos juntos, irmãos. Clamar ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Traga à memória sempre o que o Senhor fez por mim. Traga a minha memória quando eu estiver esquecendo, em meio a tantas adversidades, em tantos problemas que eu tenho nessa vida, em tantas dificuldades que eu irei passar. Me faça lembrar o que o Senhor fez comigo, o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor ainda há de fazer por mim, Senhor. Me faça lembrar o que eu sou para o Senhor como igreja, herança do Senhor. Me faça lembrar, Senhor. Que isso possa ser, Pai, que isso possa ser, meus irmãos, um fator motivacional para nós. Que isso possa mexer conosco. Que quando estivermos tristes, desanimados, que é normal estarmos, meus irmãos, mas que isso possa nos encorajar, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Glória a Deus. Pastor, o Espírito Santo está movendo. Amém. Eu não consigo ficar em silêncio. Amém, meu Deus. Com licença. A paz, irmãos. A Fernanda estava falando, orando e citou quantas vezes eu tenho falado com o pastor Mateus, que o Senhor fala uma palavra, nos dá uma palavra lá em cima, o pastor completa aqui. Hoje o Senhor tinha me dado Colossenses, de 1, do 15 até o 21. O 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Gente, isso é muito sério. Se alguém fala que nunca viu o milagre de Deus, esse é um. O Senhor está operando entre nós. Nós temos orado por unidade, paz entre nós, amor. E o Senhor está fazendo. As meninas que estavam comigo lá em cima devem ter lembrado de eu ter lido essa palavra. Né? O Senhor quer nos dizer que Ele está conosco. Nós estamos num momento especial das nossas vidas e da igreja. Nós temos que prestar atenção nas mensagens de Deus, gente. Isso é muito sério. Muito sério. Esse é um milagre, esse é mais uma dica do Senhor para nós. Tá? Prestem atenção, o Senhor quer que nós tomamos posse de quem Ele é em nós. Ele quer que a gente entenda que não é só teoria. Ele nos conta e nós temos que assimilar, gente. O tempo não é de brincadeira, o inimigo está tripudiando, mas o nosso Deus nos fortalece, como nos acabou de fazer agora.
Ele nos deu uma palavra lá em cima e colocou na boca do pastor aqui tudo que nós tínhamos falado. Eu estava falando, não há seguro de vida que possa comparar ao que o Senhor já nos deu. Glória a Deus. Se a gente não prestar atenção nesses pequenos detalhes de Deus, nesses milagres do Senhor, nós vamos ser envergonhados. O nosso Deus está nos mostrando que Ele está aqui entre nós, Ele é vivo. E Ele está fazendo a parte dEle, Ele continua nos ensinando, nos mostrando o caminho. Glórias te damos, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja. Santo, santo seja o teu nome. Hoje eu resolvi falar para vocês, porque das outras vezes eu contei só para o pastor Mateus. Olha, pastor, o que Deus fez? Acabamos de orar isso lá em cima, eu peço a Deus uma palavra antes, chega aqui, o Senhor complementa tudo. Nós temos que saber que Deus está nos dando livramento todos os dias, irmãos. Vocês estão aqui porque Deus livrou de você cair dentro de casa e morrer, porque você foi livre de uma batida na rua, de qualquer coisa. Oh Deus, nós te louvamos, pedimos perdão, Senhor, por não estarmos inteiramente ligados, mas que o Senhor nos capacite para esses últimos tempos, no nome de Jesus. Amém. Amém.